Bom dia, alunos do sexto ano. Preste atenção que vai ser bem breve essa aula e é a última aula de redação desse trimestre, certo? Teremos depois revisões e teremos depois prova para fechar o ano letivo. E cremos que todo mundo vai passar de ano, mas tem que passar de ano garantido que dominou o que é a redação. Redação é uma disciplina que trabalha com língua portuguesa também, é uma extensão da língua portuguesa, uma continuação, e que trabalha com a produção escrita de textos e também trabalhar a interpretação de textos, né, que seja oral, gestual, através de fala, e produzir, interpretar e criar novos textos, produzir e interpretar um texto, certo? Então, vocês irão para o sétimo ano e já vão cientes de cinco tipologias textuais que existem, certo? Cinco tipologias. Tipologia é o estudo dos tipos. Então, quando se fala tipologia, está falando da gramática, das regras gramaticais de como produzir determinado texto. E um texto ele pode ter presente dentro dele as cinco tipologias, as cinco formas. E pode ter também um texto com uma só, o outro com uma, o outro com outra, certo? Então, quais são as cinco tipologias textuais que temos? Vocês não vão memorizar todas as regrinhas, por isso que eu não vou falar tudo, vou falar curtinho só. Narração é narrar. Quais são as regras gramaticais? Tem que ter narrador, tem que ter espaço, tempo, tem que ter personagens principais e as protagonistas e as secundárias e as figurantes, tem que ter um conflito, né? Inicial, uma situação inicial, aí o conflito é o que vai se complicando ao longo da história, o clímax, que é o momento de suspense, e o desfecho. Essas são as características do texto narrativo. Todo texto que vai narrar tem isso. Aí nós temos a descrição. O que significa descrever? Significa dar características a um determinado objeto, coisa, ideia, pensamento, né? Você vai caracterizar, vai dizer se vai dar suas características objetivas. Por exemplo, se vocês forem caracterizar o professor Emanuel que está aqui na tela agora, vai dizer o quê? Que ele é galego, que ele tem o cabelo castanho, que tem os olhos verdes, a camisa vermelha. Isso é o que você está vendo. É a característica objetiva do professor. Você não pode dizer que ele é moreno se ele é galego, se é branco. Certo? Então, é as características objetivas. O que é uma coisa objetiva? É uma coisa que você não pode mudar. Agora, as características subjetivas. O professor Manuel é bom, é maravilhoso, é bonito, é lindo, é gordo. Não, gordo não. Gordo já é objetivo. Diga assim, é bonito, é agradável, é feliz. Isso são as características da sua opinião. Mas outro pode dizer, não, é ruim, é chato, é feio. Né? Porque você caracteriza a parte objetiva dizendo o que realmente é e a subjetiva o que você acha que é. E para você caracterizar algo, você usa o quê? Usa a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, certo? As cinco percepções sensoriais para dizer se está salgado, se está doce, se está feio, bonito, se é bonita, enfim, se é alegre. Então, isso é a descrição. A exposição é quando você vai se apresentar num seminário, em um debate, quando você vai dar um discurso em uma plateia. Você estuda o assunto, faz o roteiro e vai se apresentar. Isso é exposição, expor oralmente, comentar, dar ideias inteligentes sobre um assunto de forma oral. Uma propaganda, uma exposição de alguma ideia, certo? Aí nós temos a dissertação, que é aquela redação que vocês já vão aprender lá no nono ano, que é a do vestibular, a do Enem, que você vai estudar vários arquivos, vai estudar vários assuntos, fazer várias pesquisas, e com as pesquisas que você fizer, você vai falar daquele assunto, abordar, comentar sobre aquele assunto. E por fim, para terminar nossa aula, a injunção. A injunção é a tipologia que trabalha com as receitas, com os manuais de técnicos de eletrodomésticos, manual de alguma coisa, que está instruindo, usando o verbo imperativo. Uma propaganda, um discurso religioso, o padre, o pastor, o ancião da igreja vai fazer o quê? Vai se dirigir aos fiéis tentando convencer a seguir aqueles mandamentos. Se é um político, vai convencer de votar no seu partido. Se é um comentarista de futebol, vai falar que aquele time é bom, que aquele time, enfim, que é para torcer pelo aquele time, que aquele time é o melhor. Enfim, a injunção é propaganda, é usar os verbos no imperativo, venha, faça, leve, misture a receita, tal.
Certo? Então são essas 5 tipologias. E para finalizar o ano letivo, nós temos aí, já trabalhamos esse ano, não vamos repetir, mas tudo que já falamos, temos aí agora o último conteúdo do livro, que é conto, né? Uma gostosura é contar, não é assim? É muito gostoso contar, quando você vai contar história. Então, o conto que é tirado dos livros são contos de ficção, mesmo que tenha a ver com a realidade, mas é algo inventado, algo criado, algo que tem imaginação. E tem que ter no conto que o narrador, que pode ser em primeira pessoa e terceira, ele pode ser observador, pode ser participante da história, e tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução diz quem é os personagens, onde aconteceu e como aconteceu. No decorrer das cenas vai aparecendo as ideias, né? Aí tem um conflito, a situação inicial. Depois da situação inicial vai se complicando, aí surge o clímax, que é um momento tenso, um momento de destaque na narrativa. E por fim tem o desfecho. Essas são as características do gênero conto, ok? Isso é para recordar. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essa aula e vamos que vamos à atividade. Um abraço.